Olá a todos os amigos da Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Hoje estamos comemorando o mês da mulher, estamos em março, e temos hoje uma mesa aberta para falar sobre a mulher e a literatura infantil. Hoje temos 3 convidadas, a Vanessa, a Débora e a Verônica, que são representantes aqui em Brasília da nossa literatura, 2 escritoras e uma livreira, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse mundo, né, que já faz parte de todo mundo que gosta de ler lá a nossa infância. Falar um pouquinho delas, que estão agora aqui com a gente, dar um oizinho. A Vanessa, ela é original de Salvador, escolheu Brasília como seu lar, professora há quase 15 anos, sempre teve uma paixão por ler e escrever, resolveu juntar o que mais ama, criança e livros, e abriu uma livraria especializada em literatura infantil juvenil em Águas Claras, aqui em Brasília. Mãe do Gabriel e da Lia. A Verônica Vicenza é poetisa, escritora, bacharel em comunicação social, pós-graduada em marketing, política e estratégia de governo e docência no ensino superior, e é membro de diversas academias de letras de Brasília e internacionais. Possui 9 livros publicados, é de Porto Alegre, e ao adotar Brasília como cidade do coração, a sua literatura florou e ela começou a escrever. É mãe dos gêmeos Carlos Henrique e Arthur Lorenzo. A Débora Bianca Xavier Carreira é professora e autora de 9 livros infantis. Possui participação em coletâneas no Brasil e em Portugal. É de Santos, São Paulo. Chegou em Brasília junto com a família aos 5 anos de idade e de lá para cá adotou a capital federal como a cidade natal e de coração. Por aqui fez muitos amigos e conquistou o carinho de pequenos leitores. E a mãe do Pedro Augusto. Gente, queria dar que vocês dessem um oi para todos que estão aqui conosco. Olá! E a gente vai Olá, hoje, né, conversar um pouquinho sobre literatura infantil, que eu sei que vocês dão show nesse assunto, e eu queria começar do que uma coisa muito interessante que a gente até estava conversando aqui no backstage, ou atrás das cortinas, que é sobre o surgimento da literatura infantil. Né? Eu, lendo a Ana Maria Machado, ela diz que a literatura infantil veio lá já após o descobrimento dos Estados Unidos, e quando os colonos chegaram e começaram essa coisa de como eles eram protestantes e o ensino da Bíblia era muito importante, o que aconteceu? As mães eram obrigadas a saber ler. E nesse processo do aprendizado de ensinar as mães a ler a Bíblia, as mães passaram a ler para os seus filhos. E aí surge a moderna literatura infantil. E eu queria saber, assim, nesse surgimento da literatura infantil, primeiro falar de vocês, da onde que surgiu essa paixão e esse nascimento da literatura infantil em Brasília. Queria começar pela Débora. Débora, fala um pouquinho desse surgimento, da onde que veio esse amor pela literatura infantil e esse seu amor por Brasília. Bom, meu amor por Brasília, ele começou assim que eu cheguei aqui, né? Uma cidade muito diferente da cidade que eu nasci, e foi uma cidade que me acolheu, de braços abertos, com muitos amigos, na escola. E eu sempre gostei muito de escrever, desde criança, né? Mas não tive oportunidade, não tive vontade de publicar. Escrevia para mim. E durante algum tempo da minha vida profissional, eu fui diretora de escola há algum tempo, e a violência escolar, ela me chamava muito a atenção e me deixava muito angustiada. E eu comecei a estudar esse assunto. Fui fazer pós-graduação, depois fui fazer mestrado. E estudando, eu cheguei à conclusão que nós precisávamos chegar até a base, né, as crianças, por meio da literatura, começar um processo reflexivo, um processo introspectivo de autoconhecimento, de pertencimento, um processo de ressignificação da pessoa humana. Porque eu acredito, a pessoa tem que ser humana, né, gente? Eu acredito que todas as pessoas nascem boas.
E é papel da literatura resgatar essa bondade como essência no ser humano. E foi por isso que eu comecei a escrever. O meu primeiro livro, que foi A Mala Mágica da Filó, eu escrevi quando eu estava numa sala de aula. E a minha turma apresentava muitos problemas de relacionamento, problemas de cognição, dificuldades de aprendizagem. E eu peguei uma mala velha na escola, que estava jogada lá no canto, e surgiu a primeira história. Por meio dessa história, eu consegui estabelecer vínculo com os meus alunos, consegui alfabetizá-los em 4 meses e descobri que a literatura, sempre utilizei a literatura na docência, como um instrumento fundamental para a docência. Mas, nesse caso, ela me ajudou mais ainda, porque foi uma história construída ali naquele momento de dificuldade, foi uma história que eu consegui publicar posteriormente, logo em seguida, pela Livre Editorial, e trouxe um significado grande para as crianças, no sentido de querer aprender. Aí eu falei, puxa, mas isso pode dar certo. E a partir daí veio o primeiro livro, o segundo, e sempre eu procurando escrever nessa área de autoconhecimento, de conhecimento, do entendimento das próprias emoções, do entendimento da diversidade, da aceitação das diferenças, porque nós vivemos esse momento, né, de liberdade de expressão, como você já falou, e precisamos mostrar para a criança isso. E também mostrar para a criança a literatura como fonte de prazer. Então, foi assim que eu comecei a escrever. Ah, legal, legal, Débora. Então, E eu queria, Verônica, você também tem 2 gêmeos em casa, você também teve essa fonte, veio deles, da onde que veio? Com certeza, veio deles, porque eu comecei, na verdade, com poesia, né? Então, a poesia, eu vim aqui para Brasília, essa cidade maravilhosa, mas eu vim para estudar diplomacia, e através dessa rotina de estudo, eu assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa para ter um escape. E o meu escape era a poesia, sempre foi desde pequena, mas eu comecei mais intensamente a participar de blogs de poesia e participar de muitos grupos também internacionais e nacionais de poesia, e comecei a me destacar nessa área, por isso que eu tenho um pseudônimo. Todo mundo pergunta, por que é Verônica Vincenzo? Porque é um pseudônimo que eu vim da poesia. E aí, eu engravidei nesse meio tempo, acabei não passando na diplomacia, infelizmente, mas engravidei, e eu comecei a ver que a interação entre a mãe, né, e as crianças e os bebês dá-se muito pela literatura. Então, eu comecei a escrever os meus livros como uma ferramenta de aproximação entre os pais e as crianças. Então, um momento de lazer, um momento prazeroso, como disse a Débora, de interação, que se passasse esse gostinho da leitura, o gostinho do colo, o gostinho da, da contação da história, junto com o livro, né, para que a criança veja as figurinhas, para que a criança construa as coisas junto com o adulto que está lendo. Então, foi a partir daí vieram a minha coletânea, que é construindo, que a criança constrói um instrumento musical e participa da contação da história com as músicas do livro. Então, o aluno vai ler para a criança e a criança vai fazendo barulhinho. Por exemplo, esse daqui é o chocalho. Então, por isso que eu fiz assim. Estava tocando o chocalho aqui do Carlinhos. E esses livros são todos em homenagem aos meus filhos. Então, tem o Carlos Henrique aqui, o Carlinhos, e tem o Arthur Lorenzo, e em outro livro também, que é Arthur Quer Tocar Berimbau. Então, essa coletânea, essa minha estreia através da literatura infantil, foi pelos meus filhos, né, para aproximar pais e crianças da mesma maneira que eu trouxe para minha casa, que eu trato os meus filhos e tento fazer essa interação por meio da leitura com eles.
Cara, que legal. E agora a gente tem a Vanessa, né, que ela é agora a confluência de vocês, né, das escritoras, e onde é que é a confluência, que é dentro da Exatamente. livraria. Falando com a Vanessa, eu falei, a Vanessa me contando da história um pouco dela, e achei interessante, Vanessa, que você me contou desse amor por Brasília, e aí abrir uma livraria em Brasília. O que que é isso? Eu acho que tem tudo a ver, né? Brasília é um lugar novo, Brasília é um lugar. Eu sinto isso, assim, que as pessoas têm essa vontade de mudar o mundo, né? Mesmo que seja. Mesmo que a gente encontre alguns desafios no caminho, mas eu sinto muito assim nas conversas com os amigos, com os meus alunos enquanto professora, com os outros professores. É sempre há uma vontade, há uma necessidade, há uma demanda. E são pessoas aqui em Brasília, nós entendemos, eu acho isso muito forte, né? E vejo tantos autores brasilienses, ou candangos, né? Mas que colocam sua residência em Brasília, sempre nesse sentido, né? Aqui é um lugar, e eu acho que é claro que tem possibilidades no Brasil inteiro, mas de imediato eu senti que este é um lugar onde as pessoas querem fazer alguma coisa. E esse querer fazer alguma coisa, as pessoas entendem hoje que é por meio da leitura, né? É por meio da leitura, é por meio dos estudos. As crianças pequenas, a possibilidade da abertura de visão de mundo pela literatura infantil. Então, eu senti que casou muito bem. Eu vim para Brasília com essa ideia dessa esperança, com essa ideia de um lugar novo, de uma cidade nova, de uma história para ser construída, e o livro também é isso, né? E a criança daqui também tem isso, dessa busca pelo crescimento mesmo, pelo desenvolvimento. Acho que os pais estão preocupados com isso. Eles só não sabem como fazer direito. Então, nisso, a gente aqui na livraria, na Livrotec Storytime, a nossa ideia é essa, é ajudar os pais, as famílias, os professores a encontrarem esse caminho que nós todos desejamos, e por meio do livro, por meio da literatura, uma literatura de qualidade, uma literatura que realmente aproxime e aumente, né, amplie os horizontes das crianças. Esse foi nosso objetivo sempre principal. Que legal. Eu acho que é interessante que a Débora, a Vanessa são contadoras de histórias, e já a Débora, né, Débora, você teve uma experiência dentro das escolas públicas muito grande, né? E você trabalha já há um tempo com indo para as escolas públicas, tentando encantar. E uma das coisas que a gente estava conversando, que isso aqui sirva de exemplo, né, para os pais, para eles saberem que a literatura infantil, ela é uma porta que pode ser aberta para discussão de muitas coisas dentro de casa e dentro da escola. Débora, e você, como é que você usa isso você fala para os professores, como é que você usa isso, a literatura infantil, como ferramenta para discutir esses assuntos? E os professores, e os pais, como é que eles aceitam isso? Bom, a minha experiência maior é dentro da escola pública, mas eu também já fui a algumas escolas particulares, né? Eu percebo eu sou muito bem recebida em todas as escolas, por todas as pessoas que fazem parte da comunidade escolar, tanto os professores, quanto os alunos, quanto as famílias, sempre me receberam muito bem. Geralmente, nós temos um primeiro contato, e por meio desse contato, aí eu vou analisar o perfil da escola. Qual é o perfil da escola, quais são as necessidades, que tipo de trabalho essa escola quer. Eles querem trabalhar um livro, eles querem trabalhar mais de um livro. Aí nós fazemos uma reunião, discutimos quais são as possibilidades pedagógicas, quais são as possibilidades de encantamento pela literatura que aquele livro que vai ser trabalhado pode oportunizar para aquelas crianças. Então, nós fazemos esse planejamento em conjunto, e geralmente existe um momento de culminância, onde as famílias participam desse processo literário, de feiras culturais, né, de momentos
de troca de leitura, de percepções. Nesses momentos, aí que acontece? Eu conto histórias, eu converso com as famílias, converso com as crianças, às vezes eu já conversei anteriormente, também coloco as minhas obras à venda, e é impressionante como as famílias gostam de comprar um livro, de conversar sobre o livro, de pedir opinião sobre como contar a história, como formar um leitor a partir daquele momento. Né? Meu marido sempre me acompanha, né, nessa jornada, e ele fala, nossa, mas você conversa demais. Mas acontece que a sede das famílias é muito grande. Quando eles veem um autor, né, do livro que está ali, e você conversa, você pega o livro, mostra, olha, esse livro, você pode fazer assim, você pode fazer assado, você pode sentar a criança no colo, você pode sentar do lado. Então, é um momento assim de muita acolhida, né, tanto da minha parte quanto da parte deles. É um momento de troca muito positivo. As escolas públicas de Brasília fazem trabalhos maravilhosos, de feiras literárias, de eventos culturais, que envolvem a leitura, a música, visita de museus, a museus, né? Então, assim, esse trabalho é muito enriquecedor. Geralmente a escola tem uma sala de leitura, né? Então a gente faz um trabalho também na sala de leitura, adquirem esses livros para colocar na sala de leitura, as crianças se colocam. Então é um trabalho assim que envolve todo tipo de criação artística, literária, musical. Muito rico. Legal. Débora, a gente, né, lá atrás, novamente, a gente estava dando conversado e eu queria jogar para a Verônica, e depois eu vou perguntar para a Vanessa, que a gente está falando de mulheres, né? Mas eu queria depois saber da Vanessa se e os homens leem histórias, mas antes disso eu vou perguntar para a Verônica. Verônica, como é que você abre esse espaço para discussão? Eu sei que você, nos seus livros, sempre diz, você também tem uma visão bem progressista, vamos dizer assim, uma visão muito aberta dos assuntos que se falam dentro da literatura infantil, né? Como é que você trabalha isso no seu dia a dia de contação de histórias, divulgação dos seus livros? Então, eu faço parte do coletivo Lema, né, que é um coletivo que faz projetos tanto para o FAC, né, para o Ministério da Cultura, para utilizar a literatura, os livros, dentro de várias instituições, como bibliotecas, escolas, e para levar essa cultura de contação de história do livro para dentro desses locais, né? Então, meu dia a dia, tanto no Sindicato dos Escritores, como diretora de literatura infantil do sindicato, quanto no coletivo Lema, né, a gente faz esse trabalho de levar o autor brasiliense, né, dando sempre ênfase, assim, aqui a Brasília, levando sempre esse autor brasiliense, o seu trabalho, os seus livros, para esses locais, né, e eu vou junto, claro, geralmente eu vou às escolas, eu não estou só na produção, né, no planejamento, que eu gosto muito também, eu fico um pouco dividida, mas eu também sou protagonista, então eu levo os meus livros através dos projetos, né, de literatura para as escolas. Eu comecei assim, né, então eu comecei sendo coordenadora de projetos literários dentro de escolas particulares. Então, dentro desses projetos, a gente trabalhava literatura através de contações de histórias, incluindo a matéria que eles estavam vendo, né? Então, assim, é uma matéria sobre horta, então vamos fazer uma contação de história lá dentro da horta para explicar os alimentos, a alimentação saudável, né? Então, era muito legal, eu gostava muito de trabalhar dentro das escolas como coordenadora desses projetos literários para vincular sempre a literatura com a matéria que eles estavam vendo,
Isso é legal. para que eles pudessem entender que a literatura está dentro de tudo, a literatura faz parte da nossa vida, né? Não é só o livro que está ali na estante que tem uma história legal. Não, ele pode ser usado como instrumento para eu ler diversas situações da minha vida. Então, esse prazer de ler vem muito com essa... né, eu trabalhava muito nesses projetos. E levei... Agora, o universo aumentou um pouquinho, né, com o Sindicato dos Escritores, lá na nossa diretoria de literatura infantil, que eu trabalho junto com a Gassi Simas, que é uma escritora muito querida nossa, e que a gente tenta levar também a literatura para esses locais, né? Então, a literatura e os escritores de Brasília. Legal, muito legal. E aí a gente, porque uma do que a gente estava conversando é exatamente essa quantidade. A gente hoje tem graças ao bom Deus, que a gente tem essa possibilidade de ter uma quantidade muito grande de assuntos. E a gente está quebrando paradigmas agora, né? A gente está numa efervescência da publicação. Eu até vejo ali, lá no cantinho da Vanessa, um livro que eu adorei, que eu comprei para meus filhos logo, que é Quem Soltou o Pum, né? Que antigamente, pum, meu pai, se eu falava uma coisa dessa, meu pai acho que me dava um tapa na cara, ou qualquer coisa assim. Fala, que isso, menino, você ficar falando isso? E essa brincadeira, né, com as palavras. E aí eu te falo, as mulheres hoje têm uma função muito importante dentro da leitura para os filhos, né? E aí, Vanessa, eu puxo para você e falo assim, e os homens? Estão dentro da tua livraria? Estão sim. Eu estou, na verdade, eu fico bem feliz, né? Quando a gente vê, primeiro, pais que entram, ficam, escolhem os livros juntos com os filhos. Eu ajudo a fazer essa escolha, né? O papel da livreira, eu me coloco muito nesse posicionamento e do que eu já tenho de bagagem em relação à professora mesmo, né? A ser professora. Mas assim, eu vou escolhendo os livros com eles. Olha, esse aqui pode ser interessante. Vou vendo o perfil da família. E quando não é aqui presencialmente pelo WhatsApp, né? Mostrando, olha, esse aqui talvez seria legal para essa situação que você está passando. Ou então, nesse aqui é super divertido, a cara do seu filho. Então, são coisas assim que a gente vai fazendo. E é muito gostoso quando a gente vê que os homens também estão entrando, né? Eu tive foi tão interessante que veio um pai com 2 filhos gêmeos. Não, eu achei que eram gêmeos, mas não eram. Eles eram bem parecidinhos. E eles entraram, aí eles escolheram alguns livros. O pequeno escolheu Árvore Generosa, do Chelsea Vestin, que aí eu falei, esse livro... Aí eu já falei para o pai, olha, esse livro você vai gostar. Agora ele vai precisar de uma ajuda sua para compreender esse livro. Então ele foi, sentou ali, não sei se dá para ver, aqui tem um lugarzinho aqui em cima. Tá vendo aqui? Aham. Sentou aqui com as crianças, ficaram umas 2 horas lendo com as crianças, com os 2 filhos. Eu sei que eles escolheram um livro para o pequeno, escolheu o livro para o maior, que as crianças escolheram, e aí o pai escolheu, esse aqui é para mim. Era a Árvore Generosa do Chelsea Vestin. Então, assim, é tão gostoso porque a gente está vendo aqui, no final das contas, como eu disse, assim, são pais e mães e famílias e avós que estão preocupados, que entendem a necessidade, veem essa demanda, só não sabem, não conhecem quais são os livros que tem aí, não sabem como ler, né? Então, como a Débora falou, eu tenho vários aqui que pega esse livro, olha, essa página aqui, como você leria? Você lê para mim? E aí eu leio para o pai, para a mãe, então tá bom, então eu já sei como é que eu vou ler quando chegar em casa. Então, assim, a maioria dessas pessoas da nossa idade e de uma geração até acima não tiveram essa experiência enquanto criança, né? Então, é muito difícil da gente ir fazendo uma própria crítica mesmo à escola, né? Que aí a Verônica e a Débora com certeza podem ter essa visão também. A gente coloca para os pais, você não... meu filho não... O pai já vem, né? Meu filho não lê. Aí a resposta da professora é, mas você lê em casa? Mas é tão difícil, né? Se você pensar que a gente só está jogando a responsabilidade um para o outro, e quando no final das contas o pai não sabe.
é muito difícil colocar essa responsabilidade para ele também. Não que não seja possível, mas a gente tem que poder dar algumas opções, algumas ideias. Quantas professoras, né, Verônica e Débora, e professores, quando leem os livros, não precisa ter um livro, não precisa ser um projeto literário de livros. Quantos textos existem em um livro didático que você pode fazer diferente, mas que é a parte mais chata da aula? Cada um lê uma frase. Né? Então, assim, Verdade. São estratégias tão antigas e básicas que, como professores, a gente não está sabendo fazer, os pais ficam completamente perdidos. Então, esse trabalho que a Débora faz, de sentar com os pais e dizer, olha só, isso aqui você pode fazer desse jeito, ou que até algumas editoras estão fazendo, né? Algumas editoras estão... eu faço muito isso aqui. Tem um livro que eu acho que é riquíssimo, dá para trabalhar bastante coisa. Um pai compra esse livro aqui, aí eu tenho o PDF da editora para os professores. Tem alguns PDFs das editoras que eu converso com a editora e falo, olha, esse aqui eu acho que dá para os pais lerem também. Dá para os pais ajudarem, aprenderem a fazer isso com os filhos, com este livro em casa. Não precisa ser a escola. Então, eu falo com a editora e aí repasso para os pais. E falo, olha, dá uma olhada, porque tem tantas opções. Então, assim, a gente se prende muito, né, no ficar jogando para o outro a responsabilidade. E falta muito esse entendimento de que estamos todos aprendendo. É uma coisa muito nova. Essa quantidade de livros infantis aqui, a maioria brasileiros, são coisas de pouquíssimos anos atrás, né? Então, a própria Ruth Rocha começou a escrever assim, né? Com mais de 30 anos, lendo para os filhos, ela resolveu escrever seu primeiro livro. Então, assim, são esse sentimento mesmo, assim, e aí, respondendo sua pergunta diretamente, os pais estão vindo mais, temos pais mais presentes, temos pais que querem ver mais, e mães também, que querem também, porque as mães também não sabem, não é inerente. A gente não nasce mãe sabendo. Ótimo, adorei. Vanessa, você falou uma coisa muito interessante, que é exatamente o prazer da leitura, né? Porque a maioria dos pais, quando estar na livraria, já acredito que é uma família que tenha um pezinho diferente. Porque para sair da escola, de transformar, porque a maioria dos pais, você tem que ler. Mas porque aquela escola que tem a letra. E aí é o prazer da leitura. E aí por isso que eu acredito que a Débora e a Verônica, e você também, são exemplos dessa transformação de uma coisa que, porque tem que ler, porque se o menino ler, ele vai ser bem empregado, etc. Gente, isso é um básico, tem que vir lá de trás do prazer. O que é feito sem prazer não dá certo. E aí esse encantamento que vocês estão levando para dentro da escola, né, para fora da escola, porque não está só na escola, está dentro da livraria, né, porque eu sei que a Vanessa recebe vários contadores de história, e aí eu volto, né, Débora, para você, para falar o seguinte, para o pai, né, esse caminho do prazer da leitura, e às vezes trazer um assunto que está dentro dos livros, né, ajudá-lo a fazer esse salto para que ele também vire um contador de histórias dentro de casa, né? Você faz essa conversa com eles e você conta a história da literatura infantil, por que ela surgiu, o que foi importante. Você conversou um pouquinho comigo anteriormente que essa história da literatura tem todo um porquê ela existe, né? Por que ela vem lá com os pais querendo, mas hoje já está uma coisa muito mais profissionalizada, a gente querendo, eu falo até que hoje a gente precisa dessa profissionalização para que a gente consiga fazer com que a maioria dos autores sejam tão profissionais quanto vocês. Então, Débora, você, hoje para um pai começando a ler, o que você diz para ele pegar e levar isso para dentro de casa? Bom, geralmente os pais me perguntam como eles devem ler aquele livro, o que eles devem fazer, e o que eu respondo, tanto para os pais quanto os professores, e com base na minha experiência de mãe, de leitora, de pedagoga e de escritora, né, no caso.
Leitura é prazer. Não adianta eu pegar um livro, mostrar para a criança, ler a história, contar a história e depois falar, né, assim, não que eu seja contra um resumo ou ficha literária. Ah, agora você vai fazer um resumo dessa história e vai entregar para mim. Eu tive uma discussão, não foi uma discussão, eu tive que ir até a escola do meu filho uma vez, porque o professor mandou fazer um resumo do livro Poliana. Um livro maravilhoso, eu sentei, li com ele, todo mundo leu na infância, e ele tirou nota baixa porque o resumo estava pequeno, ele queria um resumo grande. Então, eu fui lá conversar, explicar para o professor que aquela atitude não estava correta, porque, primeiro que o resumo, quanto mais conciso, melhor, quanto mais conciso e abarcar todas as ideias, ele deveria ser um resumo considerável. Bom, então as escolas estão muito equivocadas nessa questão de fazer cobranças em cima da literatura. A literatura, ela deve ser um momento de prazer, a biblioteca deve ser um espaço de alegria, de expressão, onde a criança possa manusear os livros na altura em que ela se encontra, onde os livros sejam acessíveis. E a mediação, ela precisa ser esclarecedora, a mediação tem que ser instigante, deve ter perguntas, e aquele livro precisa despertar o interesse da criança em conhecer a si mesma, conhecer os personagens, saber a origem do livro, saber em que contexto aquele livro foi escrito, né? Isso é o papel da mediação. Isso na escola. Na família, de que forma o prazer pela leitura pode ser trabalhado na família? É importante, eu sempre converso com os pais sobre isso. Criar um momento, 5 minutos por dia, sentar com seu filho, enquanto você lê o seu livro, ele lê o livro dele, o livro preferido. Se estiver lendo, mostrar para o seu filho que você está lendo, dar o exemplo, que o exemplo ensina também. Ter um espaço aconchegante, com tapete, não precisa ser luxuoso nem caro, um tapetinho de borracha, um cesto, uma estantezinha, onde a criança possa pegar o livro que ela quer, onde ela possa manusear o livro, sentar ali confortavelmente, ler o livro. Se a criança for muito pequena, aconchegar a criança ao seu colo, mostrar o livro, deixar que a criança manuseie o livro, deixar que a criança fale sobre as gravuras, se ela ainda não conseguir ler, mostrar para a criança que ali tem algo escrito e ressaltar que o livro é um suporte textual importante que faz parte da vida de todos nós, né? É um dos suportes textuais mais importantes. O livro existe desde sempre. Desde que o homem conseguiu registrar a sua história por meio de códigos, os livros existem. Pode ser de pedra, pode ser em papiro, pode ser do jeito que for. Eles carregam a nossa história. A partir do momento que a criança vivenciar o livro, que ela pegar o livro, porque tem gente que tem famílias, não, vai rasgar, vai amassar. Não, deixa pegar o livro, deixa amassar, deixa a criança segurar. Livro bom é livro usado, é livro que foi manuseado. Então, tudo isso é vínculo, é mediação, é prazer pela leitura, né? Tudo isso tem que ser construído também com a afetividade da família, da escola e desses momentos. Não economizar na mediação. A mediação é muito importante. É verdade. Eu acho muito interessante, você falou duas coisas. Livro usado é livro bom. É realmente que já passou na mão de um monte de gente, principalmente dentro da biblioteca, você vê um livro muito usado, você fala, opa, esse livro aqui já está mostrando características que ele é bom. Verônica, aí eu te pergunto, a gente estava falando, a Vanessa falou sobre esse novo mundo que a gente tem, que a gente está meio, na verdade, meio parado lá atrás, uma forma de ensino dentro da escola, né, que já vem todo mundo
nessa forçação de barra, né, de que a gente precisa, todas as crianças precisam ter lido todos os clássicos e não sei o quê. Aí eu te pergunto, hoje a tecnologia está dentro das nossas vidas. E você, como é que você vê essa tecnologia chegando dentro desse teu mundo da literatura infantil? Você tem alguma coisa que traga essa tua uma visão que seja pró ou contra? Queria saber. Eu acho que, bom, as ferramentas estão aí, são maravilhosas, mas eu acho que tudo tem o seu momento, né? Eu acho assim que a questão, eu acho que uma coisa não briga com a outra, uma coisa agrega a outra, né? Assim como nós temos agora as novas mídias, e a gente trabalha muito isso para através do Sindicato dos Escritores, por exemplo, nessa pandemia, vou usar um exemplo prático. Nessa pandemia, os eventos agora não foram mais presenciais, né, esse ano. O que nós fizemos? Adequamos as redes sociais. Então, as crianças puderam ter o prazer de ouvir os nossos escritores contando histórias, mostrando o livro, sem precisar ser presencial e utilizando a tecnologia. Então, eu acho que a tecnologia ela é um meio, até com os book thrillers, tão fantásticos hoje em dia, né? Que a gente está trabalhando, está podendo mostrar uma parte do livro, né? Dar um gostinho do livro para o leitor, para o público leitor, para que conheça a obra. Mas, assim, acho que, por mais, assim, que esteja aí essas novas ferramentas para a gente mostrar o nosso trabalho, para a gente mostrar que o livro é importante, para que há uma interação entre o leitor que está em casa com o escritor que está aqui, né, que a gente possa ter esse intercâmbio. Eu acho que o livro em si, ele é uma vivência, né, e uma vivência única. Então, assim, as reflexões que você tem através do livro infantil, com o papel, com as ilustrações, né, vendo na sua mão, é uma interação diferente, né? A gente pode aqui estar fazendo uma contação de história super divertida, mostrar as figuras do livro, ou então transformar o livro infantil numa história pequena, fazer uma encenação pequena, mas a experiência do leitor com o papel, com o livro impresso, é diferenciada, né? Depois a gente tem, depois de adulto, eu acho que essa experiência, porque a criança é muito visual, né? A criança é visual, ela usa muito os 5 sentidos para absorver as informações. Então, para nós da literatura infantil, assim, né, que escrevemos para elas, temos que entender isso, né? Então, a criança gosta de ver, ela gosta de cheirar, ela gosta de morder, rasgar até, às vezes, né? Essa interação que ela tem com o mundo. Ela faz isso com o coleguinha também, né? Muitas vezes ela quer morder o coleguinha porque está com raiva. É o modo dela se expressar. Então, assim, para nós, a literatura infantil, ter o livro físico é muito importante. Mas, assim, fazer a contação pelas redes sociais foi muito importante, porque agregou, né? Então, não concorre, mas agrega, né? Agrega numa contação de história online. Hoje em dia, agora, essas plataformas em que as nossas crianças aprenderam, né? Plataforma de escola, motivaram e fortaleceram ainda mais essa interação entre, assim, interação nas redes, né? Entre eu que estou aqui com o leitor que está lá. E nos deu também esse caminho, esse novo caminho da gente poder conversar com o leitor através mesmo estando em qualquer país até, né, em qualquer região, aumentou, ampliou, eu acho, a comunicação entre os escritores, o livro, né, e o leitor. Eu acho que essa é uma ferramenta muito importante. E também não tira porque a leitura não tira o valor do livro, nem vai, de modo algum,
desprestigiar o livro impresso, porque é uma experiência totalmente diferente, né? É uma experiência em que há mais reflexão, é uma experiência em que você está tendo uma vivência ali com tudo que eu disse antes, com papel, né, com o cheirinho do livro e tudo. Eu sou totalmente, não posso dizer que eu tenho dependência de cheiro de livro. Posso te falar isso, porque para mim, eu imagino que vocês sejam iguais, né? E eu falo até que ácaro de livro, eu falei, gente, tem gente que entra nos lugares, aí fala, estou todo me coçando quando entra, eu falo, gente, nunca vi problema nenhum dentro dessas bibliotecas aqui, nunca fiquei me coçando por causa disso, acho que a gente tem uma certa imunidade para isso, se a gente vem se encostando em livro há muito tempo. E eu acho que, Verônica, isso é muito fantástico, né? Porque são novas formas da gente encantar. Essa que você falou do book trailer é fantástico, né? Sim. E a gente ainda tem agora uma coisa que está surgindo, que eu acho que, assim, vou te ser sincero, vocês me deram uma mega ideia aqui, que é essa coisa do autor contar a sua própria história, a forma dele entonar a própria história infantil, e aí vem o audiolivro, né? Sim. Que tem um caminho aí fantástico numa sociedade que a gente sabe que não, infelizmente, a gente tem um grande caminho ainda na alfabetização, né, nesse nosso Brasilzão, que precisa muito, né, de professores, muito precisam de vocês, que são os divulgadores do livro, que são as pessoas que estão lutando pelo livro. Eu gosto de dizer, sempre conto aquela história do cara que vai vender sapatos na Índia, né, e sempre me falam assim, como é que você trabalha com livro, tá agora? Cara, isso está acabando. Eu falo, olha, o cara que chega eu me sinto da mesma forma que o sujeito que foi vender, os 2 vendedores chegaram na Índia. Um foi embora logo que viu que todo mundo andava descalço, e o outro ficou, opa, aqui todo mundo anda descalço, vamos fazer que eles andem de sapato. E é a nossa história com a literatura, com a leitura e com a educação, né? A gente tem um caminho monstro para que as pessoas se encantem com a leitura. E aí, Vanessa, eu jogo para você porque eu tive um amigo de infância que virou livreiro, e toda a minha biblioteca, de quando meus filhos eram bem pequenos, era o Mário Vitor, ele trabalhava na Livraria Cultura, lá do Casa Parque, logo quando ela abriu, e ele me indicava um monte de livros. E aí eu te pergunto, a tecnologia veio para te ajudar, ou veio para te atrapalhar, ou você também é que nem a Verônica, também usa isso tudo para trabalhar dentro da tua livraria? Como é que é esse teu trabalho com a livraria infantil, que precisa muito também desse contato? Isso. Por um lado, assim, é como a Verônica disse, né? O livro infantil, ele é diferente, né, de todos os outros. Você pode ter até mesmo e-book de livros infantis são muito ruins, né? Não conseguem fazer, porque o livro infantil tem essa questão da ilustração, né, de como você trabalha a história junto, né, são 2 grandes autores, né, o autor do texto e o autor da ilustração, a própria capa, né, o que chama a atenção, então isso tudo fica perdido dentro de um ambiente digital apenas, né, o que se faz, que eu acho interessante de sucesso, é trazer histórias como livros interessantes, livros, né? Tem alguns livros que já fazem isso, e aí tem, por exemplo, um aplicativo que vai além. Então, por exemplo, tem uma autora de Salvador, Emília Nunes. Ela tem um livro que se chama Banda das Meninas, fala sobre diferenças, diversidade, e ela tem um aplicativo que as crianças podem brincar da banda, né? Então, assim, é uma coisa complementar, mas que é completamente diferente da própria experiência do livro, né? O livro, como objeto, ainda precisa ser o ponto físico, o ponto principal para a literatura infantil, né? Por isso que a gente não vê realmente um grande crescimento nessa área, continua tendo essa necessidade, porque principalmente, se você coloca de outra forma, tira um pouco do protagonismo da criança. Então, se você tem um livro infantil, vários livros infantis, vários livros que a criança eu vou escolher agora qual que eu quero, então eu vou olhar a capa, vou pegar ali, vou ler aquela parte, vou ler até onde eu quero, depois esqueço, depois pego outro, ou então o pai que está lendo comigo, a mãe que está lendo comigo, isso eu falo sempre também.
A criança é pequena, você não precisa ler a primeira página e depois a segunda e depois a terceira. Tem criança que vai querer que mude. Mude. Mude a página com ela, já leia a próxima parte, e aí a criança pequena vai querer mudar de novo, então muda de novo. Né? A gente tem uma necessidade de controle, enquanto mediadores, que no final das contas, a experiência do livro físico é justamente para que a criança tenha esse controle, esse protagonismo, né? Dentro da experiência do livro. Então, isso é super importante, né, da gente ressaltar. Mas enquanto a tecnologia para ajudar a gente aqui, bem, nessa pandemia, se não fosse o WhatsApp, se não fossem vídeos, não existiria livraria, não estaria aqui hoje. Mas, assim, a gente faz muito isso, que eu acho bem interessante também, é que o pai vem com o pai, a mãe, uma família, né, vem com uma demanda, e aí eu respondo, porque eu faço esse trabalho de curadoria, né? Eu sou livreira nesse sentido, assim, pleno. Então, e me coloco com essa responsabilidade, né? Então, vem com uma demanda, eu sempre mando videozinhos mostrando, olha, eu fiz uma seleção de livros para você, olha só esses livros aqui. Sempre coloco autores de Brasília também nas seleções. E aí, quando é um autor de Brasília, é um autor que a gente conhece, um autor que a gente tem mais contato aqui, e a Débora, né, nós duas fazemos parte da Casa de Autores, a gente sempre tem bastante contato com autores daqui de Brasília e de fora também. Eu, de imediato, mando para o autor, olha, aí o Simão de Miranda, né, que é um grande autor, professor, sim, doutor Simão de Miranda, por favor, tal criança comprou seu livro para ser ainda mais feliz. Aí ele vai e faz um videozinho para a criança. Olha que lindo, que legal. Arthur, eu soube que você foi na livroteca, então, Arthur, eu soube que você ganhou esse livro, eu sou o autor desse livro. Então, assim, poder fazer essa mediação é simplesmente um videozinho de 30 segundos. A Débora já fez isso, né, Débora, aqui com a gente? De eu mandar, olha, Débora, tal criança comprou e é aniversário dela, então, ela está passando por uma dificuldade disso, sobre os medos. Então, assim, essa possibilidade que a tecnologia tem realmente de juntar, né, de agregar, agora, depende da gente, depende do ser humano, depende do livreiro, do professor, do autor, de dizer, olha só, e do bibliotecário, né, enquanto biblioteca, né, de fazer essa ponte, de realmente deixar chegar esse encantamento e tudo que a gente puder fazer pelo livro e pela literatura, a gente está fazendo pelas crianças, a gente está fazendo pelo mundo, a gente está fazendo pelo que vem à frente, né? É muito nesse sentido, assim. Fantástico. Vanessa, você falou uma coisa que aí eu vou dar uma... a gente viu essa crise das livrarias, né? E se você for ver que, por exemplo, a própria livraria Leitura, ela tinha um espaço assim como o seu, a Cultura, na verdade, tinha uma livraria que era toda preparada para as crianças, mas aí eu acho que faltava o quê? Essa alma e essa da livreira. E eu acho que a gente vai surgir, e isso já aconteceu fora, né, por causa das grandes mega stores. Gente, a gente está trabalhando com uma coisa que é muito alma, que é o próprio livro, né? Ele leva a Verônica para sua casa, ele leva a Débora para sua casa, aquela energia que elas colocaram ali, que não é uma energia que está pensando só em vender, mas sim de passar uma mensagem fantástica, sim passar a mensagem da experiência que a Débora teve, né? Dessa violência, da experiência que a Verônica teve com os filhos dela, e aí aquilo que a gente estava conversando, são experiências tão únicas, mas são as experiências que se reverberam em todas as famílias, em muitas e muitas famílias pelo Brasil e pelo mundo. Então nós acabamos essa universalidade. Eu acho fantástico isso que você falou, e eu acredito que eu espero que venham outras livrotecas que a gente possa, né, trazer. E você, Vanessa, dou meus parabéns. A gente está chegando agora, né, nos últimos nossos minutos, nos últimos 15 minutos aqui da nossa conversa, e aí deixar aí você contar, falar um pouco mais da tua livroteca, trazer um pouco nisso, para a gente vai fechar com a Débora, para também que ela fale um pouco o que ela vê no futuro, né? A gente conversou um pouco sobre essa liberdade dos livros, fala um pouquinho mais, né, do que desse teu amor e dessas tuas ideias que você tem pós-pandemia, do que vocês estão, quais são os seus planos dentro desse mundo da literatura infantil que você vive.
Primeiro, eu gostaria de agradecer, né? Já estamos nos momentos de agradecimento. Agradecer muito, muito mesmo a oportunidade de estar com vocês, todos, vocês três. E especialmente, né, a Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Eu tenho lido bastante, a Teresa Colomé, eu tinha até pego ela aqui no início, né? A gente tem uma parte aqui de referência também, né? De livros de referência. E como a Teresa Colomé fala tanto sobre as bibliotecas, né? Sobre a experiência de biblioteca, e a gente pegou essa experiência que seria para ela um ideal e tentou trazer para cá, com a nossa Livroteca Storytime, que é uma livraria que é para mexer também como brinquedoteca, né? Para ser um espaço onde as crianças possam se sentir livres e as famílias, né, se sintam acolhidas nesse caminho pelo livro, né, pela literatura e o que ela pode trazer, né, de maravilhoso, de incrível. E aí, olha só passando assim, eu estou aqui na livroteca, tem esse espaço aqui, e a gente faz como a própria Débora falou, né, deixa os livros sempre os livros, né, para as crianças poderem passear por eles, né, as famílias também. Nesse sentido de a gente deixar bem, com bastante liberdade, bastante coisa gostosa aí para a gente se divertir com esses livros. E a gente tem uma coisa que é interessante, esse livro aqui foi eu que fiz, né? E da minha experiência mesmo como livreira e como professora, a gente criou esse que ajuda bastante os pais, né? Opa, tá aqui. Que ajuda bastante os pais. Então, cada livro pode ser uma atividade, e não é uma atividade como aquela do resumo, né, da Débora, aquela coisa mais chata, mais engessada, né? A gente tentou fazer uma coisa bem interessante, bem diferente, trabalhando com diferentes habilidades, justamente assim, para ajudar os pais que estão aí tentando ver como é que a gente pode ir além da história, né? E a todo mundo que trabalha com livro, a ideia é essa, né? É ir para além. A gente tem sempre essa missão. Então, agradeço muito. Muito obrigada. Venham nos visitar. Pode fazer pedidos pelo WhatsApp. Podem entrar em contato pelo Instagram. A parte mexendo, né? Mas estou sempre aberta, né? A ouvir e a escutar famílias aí. Vanessa, pode deixar que os contatos da Vanessa vão estar todos aí, né, na nossa descrição. A gente vai colocar os contatos da Verônica, da Débora, e eu adorei uma coisa, que somos todos pontes, né, somos todos pontezinhas aqui que vão se ligando, e a gente vai aumentando essa nossa irmandade do livro, que eu acho que é uma irmandade do bem. Então, Verônica, você, mande aí os seus agradecimentos, fale aí do que você vê para o futuro, o que vocês estão planejando, a palavra é sua. Então, obrigada. Eu gostaria de agradecer todos esses momentos que nós tivemos, a todos, muito obrigada, e agradecer essa oportunidade à Biblioteca Demonstrativa do Brasil, para que a gente pudesse, então, ter essa uma horinha e pouco, para conversar, para falar sobre o livro, essa peça fundamental na nossa sociedade, na nossa cultura, né, levantando a bandeirinha aqui do livro, porque realmente somos pontes para interagir, pontes para levar adiante a cultura do nosso país, né, levar adiante um pouco da nossa visão de mundo, né, e eu acho que é esse o papel, não só social, mas o papel de todos, né, mas principalmente de quem trabalha com livro, né? Mostrar um novo mundo, mostrar novas ideias, acabar com preconceitos, com barreiras, e eu acho que é tudo isso, o livro e as artes, né, do modo geral, conseguem passar para as pessoas, para a sociedade, né? Então, eu gostaria de agradecer por poder falar um pouquinho sobre essa minha trajetória, fazer agora, finalizando, meu momento merchan também, que eu sou autora de 9 livros, e eles são todos da Giostre, né, uma editora de São Paulo, e também estão em livrarias e bibliotecas de todo o Brasil. E um agradecimento muito especial a vocês que estiveram comigo nesses momentos da tarde. Muito obrigada. Gratidão. Obrigado, Verônica. Depois, como disse,
todos os contatos vão estar aí disponíveis para vocês conectarem com elas e poderem bater mais um papo e conversar, né? Eu sei que vocês são super abertas a novas conversas. E você, Débora, queria com as suas palavras dizer também o que você está planejando para o futuro, se estão vindo novos livros, onde a gente te encontra, o que você está aí bolando. A palavra é sua. Bom, eu estou com 2 livros que vão ser lançados agora, que é O Chapéu do Abel e A Menina Catavento. O Chapéu do Abel é um livro que fala sobre o poder da esperança e A Menina Catavento sobre os talentos que nós carregamos dentro de nós. Como eu disse para vocês, eu acredito muito na bondade como essência do ser humano. E todos os meus livros eu procuro levar sempre para esse lado da reflexão e do positivismo e do autoconhecimento e da pessoa como protagonista da sua vida. A sociedade está ruim, as coisas não estão boas, então vamos tomar as rédeas da nossa vida e mudar? E a literatura, por meio da literatura, nós podemos fazer isso, né? Eu acredito nisso. Desde os primórdios, nós sabemos que os homens se sentavam em volta da fogueira para contar histórias. Então, as histórias também nos trazem isso. Por que as crianças gostam tanto de histórias? Eu estava com a minha boca aqui coçando quando a Vanessa estava falando sobre os livros. Eu queria contar rapidamente uma coisinha sobre uma escola que eu fui contar a história uma vez. Eu nunca esqueci isso. E eu contei a história, mostrei o livro, tal e tal e tal. Quando eu terminei, peguei os objetos, mostrei. Quando eu terminei, uma menininha de mais ou menos uns 4 ou 5 anos virou para mim e falou: tia, agora conta a história. Eu falei: meu amor, mas a tia acabou de contar a história, você não ouviu? Aí ela pegou o livro e me entregou. Tia, mas conta a história agora, eu quero que você conte a história. E me entregou o livro. Então, isso foi muito significativo para mim. Quando isso aconteceu, eu percebi que eu devo continuar nesse caminho realmente. E acho que a literatura, ela deve ocupar todos os espaços possíveis da cidade. Começamos falando de Brasília, então Brasília é uma cidade com muitos parques, com muitos espaços, muitos lugares bonitos, muitas árvores. Precisamos ocupar todos os espaços possíveis. Eu, esse ano, pretendo, né, visitar muitas escolas, fazer muitos contatos, porque no ano passado nós trabalhamos de forma online, foi muito bom, mas esse contato com a criança eu sinto muita falta. E no mais, eu gostaria de agradecer a você e a todas as pessoas que me propiciaram, né, esse momento de troca, esse momento de convivência, esse momento para estar aqui presente. Alguns livros meus estão lá na biblioteca, que eu estou vendo 2 ali. Tem outros que estão em algumas plataformas digitais e também podem ser adquiridos comigo. Eu vi lá, Vanessa, assim, atrás de você. Tem esse aqui eu estou olhando agora pela câmera. A nossa árvore aqui do conhecimento, né? Do crescimento. Eu acho assim que nós precisamos transformar a leitura em prazer e não cobrança. Vamos deixar a cobrança para outros momentos. Leitura é alegria, é prazer, é troca. Achei tão bonito quando você falou aí, agora no início, que nós agora temos a palavra. Nós podemos falar. Olha que coisa maravilhosa. Nós podemos nos expressar, nós podemos amar, nós podemos fazer o que nós quisermos. Nós só não podemos fazer alguma coisa que vá prejudicar o outro. Mas, tirando isso, nós podemos ser o que nós quisermos ser. Então, podemos escrever, podemos contar histórias, podemos estar com os outros e transformar esses momentos em momentos de prazer. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, olha, eu que agradeço vocês terem aceitado esse convite da biblioteca, porque, para mim, eu fico muito feliz de poder conectar. Eu adorei a palavra Somos Pontes, porque nós temos que nos conectar. E temos que
exatamente fazer com que esse trabalho, eu sei que vocês fazem, que é um trabalho de formiguinha, que é o trabalho do beija-flor levando para apagar ali um fogo, porque nós precisamos de uma sociedade que esteja baseada na pluralidade das ideias. Não pode ser, não tem como. Você entra numa livraria, você fala, gente, como tem tanta gente que pensa diferente. E aí que está o belo, é a gente poder conversar e cada uma de vocês tem uma visão diferente, mas seja uma visão da construção, do bem, do amor, né? E eu acho que é isso que nós, eu tenho certeza que vocês também estão trabalhando, né? Queremos que as pessoas tenham contato com o conhecimento, porque conhecimento, só a ignorância destrói. Excesso de conhecimento, ele nunca fez mal para ninguém. Então, o conhecimento, ele é uma construção, né? Ele faz um bem. Então, eu sempre gosto de finalizar dizendo que a biblioteca, novamente, ela é o espaço da liberdade, e que vocês estão lá dentro, né? Vocês, principalmente escritoras, e a Vanessa, aí como fazendo parte desse grande ecossistema da leitura, né? Esse grande ecossistema do conhecimento que é totalmente necessário, né, para ter pessoas assim engajadas que têm uma capacidade de guiar. Eu adoro o símbolo da biblioteca e da biblioteconomia, ele é a lamparina, né? E o que é isso? É a luz nas trevas da falta de conhecimento. Então, eu fico muito feliz de estar participando com vocês desse momento e estar aqui podendo mostrar vocês para o mundo. Muito obrigado, gratidão eterna por esse breve momento, e eu espero que a gente possa se encontrar outras vezes e pessoalmente lá na biblioteca, lá na livroteca, né, para falarmos mais e a gente poder ter um pouquinho desse momento juntos e conversarmos mais e crescermos. Gente, brigadíssimo. Com certeza, vários momentos de conjunção, né, da gente. Tem que ter muito. Com certeza. Agradecer o João aí por estar escutando a gente e fazendo todo esse trabalho tecnológico de colocarmos nós 4 conversando. Agradecer a biblioteca, agradecer o Marcos Linhares e vamos para nossas próximas aventuras. Gente, obrigado e obrigado. Um grande abraço. Muito obrigada.